senhor já tem previsão da PEC da transição, embora não tenhamos um texto, o senhor mantém o compromisso de tentar votar na última semana de novembro ou esse calendário pode ser revisto? Bom, o calendário depende naturalmente da apresentação da proposta de emenda à Constituição. Uma vez apresentada, ela terá o trâmite no Senado regular, regimental, primeiro na Comissão de Constituição e Justiça. Haverá a discussão própria, o debate, a possibilidade dos senadores e senadoras que integram a Comissão de Constituição e Justiça de participarem dessa construção e, na sequência, no plenário. Então, nós aguardamos a apresentação formal e apresentado, o que eu posso garantir é esse procedimento será um procedimento regular de construção e de amadurecimento da proposta para que todos os senadores e senadoras possam contribuir para a formatação do melhor texto possível. Lembrando que o objetivo dessa PEC é um objetivo muito importante para o país, não é necessariamente só um compromisso com o novo governo ou com o governo atual ou um compromisso do Congresso, é um compromisso com o povo brasileiro, especialmente a população mais carente, que precisa ter, a partir de janeiro de 2023, implantado o programa social com um valor de R$ 600 do Bolsa Família, mais os R$ 150 por criança até 6 anos de idade. Para implementar esse programa é preciso ter o espaço fiscal, considerando o teto de gastos públicos. Então nós temos um compromisso com a população mais carente do Brasil de dar solução. E a solução passa pela PEC. Eu tenho absoluta certeza que todos os senadores e senadoras terão esse espírito de colaboração para que encontremos o melhor texto possível. Presidente, está vendo essa negociação que envolve o senhor, envolve o presidente Arthur Lira, o relator-geral do orçamento, para que a tramitação possa ser o mais rápida possível, né? Um tempo muito curto para aprovar uma PEC. Queria perguntar, nessas conversas, quais o senhor tem visto que são os pontos mais sensíveis que precisam ser alterados nessa minuta que o governo de transição apresentou? O que o Senado tem como um consenso e o que a Câmara pede também? Bom, não há consenso ainda. O único consenso que há é a necessidade do Congresso Nacional dar solução ao espaço fiscal que possa fazer implementar um Bolsa Família a partir de janeiro definitivo no valor de R$ 600. Há pontos que são controvertidos e que serão objeto de debate tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados em relação ao tamanho desse espaço fiscal, em relação ao tempo dessa exceção ao teto de gastos e ao próprio questionamento da melhor forma de âncora fiscal no Brasil. Então são temas que serão naturalmente discutidos. Eu não posso afirmar aqui qual que vai ser o encaminhamento da maioria da Comissão de Constituição e Justiça e do Senado, mas certamente será algo muito bem amadurecido e ao final tenho absoluta certeza que nós vamos dar solução ao problema. Presidente, uma solução que está na mesa é trazer esse texto, trazer a possibilidade de revisão do teto de gastos através de lei complementar. O senhor acha que isso é uma forma de diminuir resistência ou não? Pode ser ter aderência entre os senadores? O que o senhor avalia? Olha, há diversas ideias que estão colocadas. O próprio senador Tasso Gereissati, que é um senador muito experiente e respeitado na casa, assim como o senador José Serra, que enfrentou ao longo da sua vida pública diversas situações de dilema e de dificuldades, também tem propostas. Então nós vamos colocar todas essas propostas numa discussão própria regimental no âmbito do Senado, em especial na Comissão de Constituição e Justiça, e identificar o que a maioria do Senado Federal entende. O fato é que nós temos que conciliar a necessidade da implantação do programa do Bolsa Família no valor de R$ 600. Esse é um compromisso do Congresso Nacional. Há uma necessidade absoluta que esse compromisso seja cumprido com a população mais carente do Brasil e, ao mesmo tempo, preservar o máximo possível do teto de gastos públicos, ou seja, ter também a responsabilidade fiscal. É somar a responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. Neste momento, nós temos uma situação mais emergencial em relação ao espaço, porque em janeiro que precisa ser implementado. Então, o que pode acontecer eventualmente é uma solução que seja emergencial para poder fazer a implantação do programa Bolsa Família nesses parâmetros a partir de janeiro, e a discussão relativamente à âncora fiscal, à forma e ao método de se ter qualidade de gasto público e responsabilidade nesse gasto público que leva em conta a dívida pública, leva em conta o crescimento e produto interno bruto e o próprio teto de gastos como está concebido, é uma discussão que pode ser feita ao longo do tempo também para poder se identificar como fazer o crescimento do país considerando a necessidade de ter responsabilidade fiscal, que hoje está materializada no teto de gastos públicos,
que eu sempre apontei como uma conquista do povo brasileiro em termos de responsabilidade fiscal, mas toda essa discussão haverá de ser feita com bastante zelo pelo Senado Federal e nós vamos dar solução a todos esses problemas. Presidente, um dos pontos controversos da proposta é a duração dessa excepcionalização do teto de gastos, do Bolsa Família do teto de gastos. O projeto traz uma excepcionalização perene, né, permanente, fala-se em 4 anos, 1 ano, 2 anos, e essa discussão teria sido levada pelo presidente eleito Lula ao senhor durante a COP27. Qual é a sua opinião sobre qual é a duração desse prazo? Me parece que a pretensão do governo, de fato, é o maior tempo possível, que seria o prazo de 4 anos. A lógica de se ter com prazo indefinido, ou seja, determinar a retirada do teto de gastos públicos do Bolsa Família integralmente, já está claro que não encontra ressonância no Congresso Nacional. Mas há uma proposta inicial do governo, um pensamento em relação a esses 4 anos. Há senadores e senadoras que ponderam um prazo mais curto. Há senadores, inclusive, que dão outras alternativas afora essa que está sendo colocada pelo governo, de modo que isso está inserido dentro desse rol de pontos controvertidos que terão que ser dirimidos pelo exercício da vontade da maioria. Então, há um processo legislativo próprio para poder se aferir à vontade da maioria do Senado Federal. Então, essa é a discussão que vai se travar nos próximos dias, nas próximas semanas, para se ter a conclusão relativamente a isso. A qual tempo, né? Na verdade, uma vez apresentada a proposta de emenda à Constituição, a presidência cabe despachar a comissão permanente da Casa competente, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e o presidente da CCJ, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é que definirá a relatoria no âmbito da CCJ. Presidente, o senhor avalia que vai ser possível votar o orçamento com as definições prioritárias do governo, se a PEC ainda tem esse imbróglio, não tem concordância entre as lideranças, ela sequer foi apresentada? Porque temos mais ou menos 5 semanas e a Copa. Vai ser possível orçamento e PEC saírem juntas? Acho que a Copa não atrapalha, né? Obviamente nós temos que trabalhar mesmo na Copa e nós temos algumas semanas e nessas semanas nós temos que dar solução a essas questões, em especial a confecção da lei orçamentária. Então nós temos esse compromisso, vamos trabalhar concomitantemente, tanto nessa questão da PEC, quando apresentada, e também na questão da lei orçamentária, que está a cargo de um senador muito competente, que é o senador Marcelo Castro. Então não tenho dúvida que nós vamos chegar ao final desse ano com essas questões resolvidas. Presidente, a ideia é, aprovando a PEC na CCJ, levar lá ao plenário no mesmo dia? Não, isso depende, pode acontecer, já aconteceu algumas vezes. Há um senso de urgência e de importância em relação a essa matéria, mas seguramente, se não for no mesmo dia, será num tempo necessário de ver isso aprovado ainda esse ano. Tá bom? Obrigado. Obrigado, presidente.